Eu sou psicólogo de uma abordagem chamada cognitivo-comportamental, que explica as nossas emoções, os fenômenos da vida, a partir da ideia de que cognição, ou seja, os nossos pensamentos, as nossas emoções, o que a gente sente e aquilo que a gente faz, os nossos comportamentos, são totalmente interligados, interrelacionados e se influenciam entre si. Então, nessa tarde, nós vamos aprender a observar algumas emoções e comportamentos, mas a dar um passo além e a avaliar aquilo que nós estamos pensando para responder, por que será que eu tenho sentido desse jeito? Quando a gente faz isso, padre, a primeira aprendizagem é que a gente deixa de sofrer tanto por coisas que a gente não precisa. Veja, uma vez uma amiga minha me disse assim, né? Uma psicóloga amiga minha dizia assim: cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você ouve, com aquilo que você lê, porque tudo isso influencia seu comportamento e suas emoções. Eu fico pensando nesse monte de música que nós temos ouvido, que sem pé, sem cabeça, esse monte de novela, filmes, seriados, que às vezes não tem nenhuma, não é equilibrado, não tem nem um equilíbrio em si mesmo, né? Eu costumo dizer que tudo que a gente capta, né, pelos nossos sentidos é matéria-prima do nosso pensamento. Então, com o que eu tenho alimentado os meus pensamentos, as minhas ideias? Olha, isso é uma boa pergunta para você, hein? Com o que você tem, com o que você tem alimentado os seus pensamentos? Quais as emoções mais difíceis que as pessoas têm enfrentado? Eu acho que atualmente, principalmente nesse contexto de pandemia, né, coronavírus, as pessoas têm relatado muita questão de ansiedade, de humor deprimido, e associado a tudo isso, um sentimento de solidão muito grande. O isolamento social, a questão da quarentena, está fazendo com que as pessoas se isolem também, né, dentro de si mesmas e tenham que entrar em contato com emoções que, por conta da correria do dia a dia, a gente não consegue, não costuma parar para olhar normalmente. Sim, entendi. E tem uma coisa que eu sempre me pergunto, Danilo: emoções, né? A gente de fato pode dividi-las em emoções negativas e positivas? Porque eu penso que tanto uma como outra fazem parte da nossa vida. Sim. E nós precisamos aprender a lidar com elas. Existe essa divisão assim? E a gente pode dizer, essa emoção é uma negativa, não posso ter essa emoção. Como é isso? Eu acho que esse é um erro. Na verdade, todas as emoções são necessárias, né? As emoções são como que alertas que o nosso corpo nos dá, que o nosso cérebro nos dá, acerca das mais diversas situações da vida. É pela emoção que nós avaliamos a vida. E se algumas emoções não são agradáveis, na verdade, né? Existem agradáveis e desagradáveis. Agora, todas são importantes. E se eu não olho para uma emoção porque ela é desagradável, na verdade eu não estou lidando com ela, eu estou escondendo debaixo do tapete, mas ela está ali, né? Está ali crescendo, até que quando ela chega, eu não consigo mais ignorar e aí já virou algo um pouco mais grave. É como uma comporta mal feita, né? Quando a gente não enfrenta uma emoção, a gente quer comportar um rio, né? As águas de um rio, como uma comporta mal construída. Sim. Aos poucos nós vamos, né? Represando. Mais um dia. Mas um dia a força da emoção é capaz de estourar tudo. E aí vem com tudo. E aí os objetivos da conversa dessa semana, e particularmente de hoje, é isso. É se perguntar por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo. Por que eu estou sentindo deste jeito e não de outro? E quando a gente responde essa pergunta, quando a gente entra em contato com os pensamentos que estão por trás dos nossos estados emocionais, a gente consegue lidar melhor, inclusive, com as emoções desagradáveis. Porque geralmente nós prestamos muita atenção nas consequências das situações em que a gente está vivendo. A gente presta atenção nas emoções que nós estamos sentindo, a gente presta atenção nos nossos comportamentos, o que a gente faz diante das diversas situações da vida, mas a gente presta pouca atenção naquilo que a gente pensa. Porque a gente aprendeu a pensar de um jeito, isso é muito familiar, então a gente simplesmente aceita sem questionar. Então o exercício que eu queria propor é o seguinte, né? Dar um exemplo concreto, padre, que graças a Deus não acontece aqui na Web TV Imaculada. Mas vamos supor que alguém... Olha, aqui na Web TV Imaculada são só 3, eu, o Eldres e o Pedro. Com certeza deve ser com os dois, se acontecer. Com o Pedro, né? Vamos supor que tem alguém que está assistindo agora, né, o Fala Padre, e aí mandou um comentário pedindo para o Padre Adriano mandar um abraço aqui durante o programa. E aí o Padre Adriano, por algum motivo, não mandou. O exercício é esse, né? O que você sentiria? Eu respondo que tem gente que vai falar assim, tudo bem, né?
é só mais um, depois manda outro abraço, quem sabe ele não olha. Tem gente que vai ficar bravo. Tem gente que vai ficar triste. O padre não liga para mim, o Isso. padre me ignora, o padre conversa com todo mundo, menos comigo. E aí que está o pulo do gato, né? Por que que a mesma situação, o padre que esqueceu de mandar um abraço para todo mundo, as pessoas reagem de formas tão diferentes? Por conta dos pensamentos. Então, entre a situação, que a gente chama de gatilho, e as consequências, emoções e comportamentos, existe um pensamento que nos orienta a sentir e a agir como a gente faz. Esses pensamentos, conforme nós estávamos conversando, nós também podemos chamá-lo de crenças limitantes, ou não? Na verdade, esse pensamento que acontece nessa situação que eu contei, por exemplo, é algo que a gente chama de pensamento automático, porque é um pensamento instantâneo, rápido, às vezes até corriqueiro, por isso que a gente não dá tanta importância. Agora, esse pensamento é fruto, ele é expressão, aí sim, de uma crença mais profunda, que pode ser limitante, que pode ser, a gente chama de crença disfuncional, que está mais enraizada, que está mais, né, no nosso interior e que foi construída ao longo da nossa vida. Se lá na minha infância eu fiz alguma coisa que não deu certo, por exemplo, eu não consegui compreender nos meus primeiros anos de escola os assuntos que eu abordei, e ali eu criei a crença de que eu não sou capaz de aprender, não sou capaz de descobrir coisas novas. Isso me limita, pode me limitar? Sim, e olha, e presta atenção como que isso é forte, né? Vamos supor que, por acaso, essa pessoa que tem essa crença tão forte de que não é capaz, de não consegue aprender, tira uma nota super boa na escola. Essa crença é tão forte e faz a gente duvidar tanto da própria capacidade que a gente começa a procurar desculpas para justificar a nota boa. Foi O professor sorte. foi sorte, Foi sorte. o professor deu 10 para todo mundo, estava fácil. Eu acredito mais na sorte do que em mim mesmo, de tão forte, de tão enraizada que é uma crença como essa. Então a crença limitante, ela, como a própria a expressão nos diz, ela nos limita a viver a vida como ela deve ser vivida. De uma forma intensa, de uma forma saudável, de uma forma onde eu tenho a capacidade de lidar com os problemas e as situações de uma forma mais leve, de uma forma mais, não sei se eu poderia chamar mais madura, né? Mas é bem esse caminho? Sim, de saborear as coisas boas. Olha o exemplo que a gente acabou de dar. Então a pessoa tirou uma nota super positiva e não consegue saborear o bom resultado. Foi a sorte, né? E a gente, né, externaliza essa crença que começa ali nessa questão da aprendizagem e extrapola ela para outros contextos de vida. Então, no mundo do trabalho, nos nossos relacionamentos. E aí, nessa situação de agora, por exemplo, de o padre que não mandou o abraço durante o programa. Essa pessoa possivelmente vai ficar triste porque, tá vendo? Também ninguém liga para mim mesmo, o que eu tenho para oferecer? Eu sou pouco capaz de fazer as coisas. Eu dizia para o senhor antes de começar o programa, né, que as crenças que nós construímos ao longo da vida são como que lentes através das quais a gente enxerga a realidade. E se eu enxergo os relacionamentos, por exemplo, sempre a partir dessa lente da desconfiança, do desvalor, né? Então eu posso ser abandonado, ninguém está bem intencionado comigo. Isso sempre vai despertar inseguranças, isso sempre vai estar na base, por exemplo, das relações de ciúme, das cobranças. Uma coisa interessante, né? Essa relação de ciúme, né? O que a gente poderia estar falando a respeito disso? Porque isso é um outro problema que dentro da família dá um trabalho, mas dá um trabalho. E a gente está falando, veja bem, então são lentes. Talvez algumas lentes que nós estejamos usando estejam corretas, sejam funcionais. O problema é as lentes disfuncionais, as crenças que nos limitam, as crenças que não correspondem à realidade. Então veja, se é uma adolescente que está num relacionamento com alguém que realmente não a trata com respeito, não a valoriza, não está disfuncional. Disfuncional é generalizar e achar que todos os relacionamentos, a partir de então, serão assim. Agora, dentro das famílias, né, o companheiro ou a companheira não faz nada, não dá nenhum motivo para alimentar esse ciúme. Então, esse ciúme pode ser, né, precisa uma análise, uma expressão, por exemplo, de insegurança. De eu enxergar a mim mesmo. As crenças são sempre sobre 3 fatores, né? Sobre mim mesmo, sobre o outro, o mundo e sobre o futuro. Então pode ser a expressão de uma crença acerca de mim mesmo, por exemplo, de que eu não mereço ser amado gratuitamente.
de que eu não tenho nada atrativo para ser amado, na minha personalidade, no meu jeito de ser. Ou também tem aquela condicionante, né? Eu sempre preciso estar fazendo algo para ser amado. Né? Isso é muito, muito comum, né? É muito comum, né? Em busca de aprovação. Sim, a gente fala de amor condicional. Então, ou eu Condicional. consigo corresponder. As pessoas que têm grande dificuldade em falar não, por exemplo, sabe, que fala sim para tudo, e eu recebo muito na clínica essa demanda. Danilo, eu não sei falar não, eu não consigo falar não, eu não consigo impor a minha vontade. E aí vai aceitando, né, deixando de fazer as próprias coisas para acudir os outros. E veja, eu não estou falando que a gente não deva ajudar as pessoas. Mas se a gente se deixa de lado sempre, chega uma hora que a gente se sobrecarrega e não consegue ajudar mais ninguém, nem a nós mesmos. Sim. E tem isso também, então, dessa questão dessa crença de amor condicional. Se eu não correspondo a todas as expectativas do outro o tempo todo, ele pode me deixar. A gente aprende a ver a vida assim. Você falava nessa questão de saber falar não, né? E quando eu estava estudando a respeito disso, há uns anos atrás, eu li um autor que dizia que o seu sim, a autenticidade do seu sim, depende da sua forma, do seu jeito de falar não. Quer dizer, o seu sim não é autêntico suficientemente se você não souber falar não. Porque eu digo sim, mas no fundo eu posso querer dizer não. Mas como não consigo, tá? Eu vou passando por cima dessa situação toda. E a gente está falando de coisas, padre, que são muito cotidianas, muito corriqueiras. E olha só como nas mínimas situações do dia a dia, nós sofremos mais do que precisamos, né? Nós nos entristecemos, nós criamos raiva, e aí a gente falou de uma reação imediata, né? O padre não deu o abraço, eu fiquei com raiva. Mas olha só, por exemplo, quanta novela que a gente não faz na cabeça da gente a partir daí. Quantas consequências a médio e longo prazo. Então, o padre não mandou o meu abraço, eu nunca mais vou ali na Paróquia Imaculada. Né? Mas esse padre Adriano... E aí a gente rotula os outros, né? Não, mas o padre é assim mesmo, porque não sei o quê. São tantas novelas, são tantas conversas, tanta, né, coisa que a gente cria. Cenários fantasiosos, sim, né? Catastróficos, né, a gente fala, que faz com que a gente perca o sabor de viver os pequenos momentos, as coisas boas da vida, faz com que a gente perca a leveza e principalmente a espontaneidade nas relações. A relação é mais espontânea o quanto mais eu estou ali inteiro, com a minha identidade. Se eu estou o tempo todo querendo agradar uma expectativa, ou se eu estou o tempo todo me anulando porque eu tenho que corresponder 100% aos outros, se eu estou preocupado, cheio de dedos, porque qualquer coisa que alguém me fala me magoa, me machuca. Com que espontaneidade eu consigo me colocar e as pessoas conseguem se aproximar de mim nas relações que eu estabeleço? Isso é muito importante, né? Às vezes nós cobramos muito do outro e não vemos aquilo que nós estamos oferecendo na relação, né? Cobramos muito e não vemos aquilo que nós oferecemos na relação. Mas nós falávamos também no início daquela situação assim, olha... daquelas pessoas que têm medo de serem felizes porque acham que alguma coisa de ruim vai acontecer. Sim, sim. Eu falei sobre algumas lentes, né, que a gente tem, e tem alguns nomes, inclusive, para algumas dessas lentes aí. A gente chama de distorções cognitivas, ou seja, erros de pensamento. Eu estou olhando com a lente errada. E uma dessas é essa que o senhor está dizendo, que é uma que a gente chama de catastrofização. Então, tudo que eu começo, tudo que eu faço, tudo que me acontece... Eu sempre crio na minha cabeça o pior cenário possível. Eu sempre imagino aquilo que pode dar errado na pior hora do pior jeito. E isso me limita muito, porque se eu acho que tudo vai dar errado, eu não dou passos. Ou mais, até os passos que eu consigo dar, as coisas boas que me acontecem, eu não consigo aproveitá-las porque a qualquer momento vai acontecer alguma desgraça. E tem uma outra situação também, Danilo, não sei se encaixa dentro desse tema que você está falando nesse dia. Por que as pessoas preferem dar mais destaque às coisas ruins da relação do que às coisas positivas da relação? Sim, a gente chama isso também, é uma lente, né, é uma distorção, a gente chama de filtro mental. O quanto que a gente olha aquilo que está errado, aquilo que é difícil, com lente de aumento, e negligencia e deixa de olhar para todas as coisas boas que acontecem naquela situação, naquele relacionamento. Isso é muito comum. Isso a gente poderia usar aquele conceito antigo de sabotagem, quer dizer, eu posso usar eu estou me sabotando, eu não me permito ser feliz. Não é o outro que não me
me ajuda, não colabora comigo nessa relação de felicidade. Mas eu que não me permito ser feliz, porque eu acho que eu não mereço ser feliz. Também, né? A gente falou do filtro mental na relação com o outro, mas comigo também. Quantas pessoas não conseguem olhar apenas para suas derrotas? Então eu estou no meu trabalho e eu cometo um erro. Parece que aquele erro fica maior do que tudo que eu já fiz de bom ali, do que tudo que eu já acertei. E aí eu me saboto. Eu não consigo dar passos, né, como eu falava há pouco, eu não consigo experimentar as coisas boas, eu não consigo acreditar nas coisas que o outro me diz que eu faço bem. Quanta gente, ao receber um elogio, não consegue aceitar de bom grado um elogio ou um tratamento bom, positivo, porque não consegue enxergar o próprio valor que tem. Tem pessoas que acham que o problema do mundo, ela tem que resolver o problema do mundo inteiro, né? Como nós estávamos conversando, o problema do coronavírus lá na China é por causa dela. Minha. A Sim, culpa é minha, né? Tem pessoas que se sentem culpadas por tudo mesmo. Mas tem pessoas que não se sentem culpadas por nada, né? Ela pode ter derrubado o copo e quebrado, não fui eu. Ela pode ter comido a última asa de frango da panela, mas não fui eu. Né? Sei lá. O que é isso? Por que as pessoas funcionam, algumas pessoas funcionam dessa forma? Elas não conseguem assumir a responsabilidade real das coisas. A gente chama também isso, né, como uma distorção cognitiva, duas que são opostas. Então a primeira é aquilo que a gente chama de personalização, ou seja, eu sou o responsável por tudo que acontece ao meu redor, principalmente de ruim. Então o coronavírus da China, a culpa é minha. Teve um terremoto no Japão, a culpa é minha. Só para um exemplo, talvez assim, que vai ficar bem claro, quer dizer, pessoas que acham que todo problema da relação é culpa dela. Sim. Da relação, da pastoral, né, dos lugares que a gente frequenta, tudo eu devia ter feito algo. Ou pior, aquele tipo de pensamento que fica ruminando, né, remoendo. Se eu tivesse feito, eu deveria ter agido assim. O quanto que a gente carrega o peso por coisas que não estão totalmente sob o nosso controle, que não estão nas nossas mãos, né? Agora, o oposto, como o senhor falava, também é uma distorção, também é um problema. Que aí é o que a gente chama de despersonalização, ou seja, eu não sou responsável por nada, é sempre o outro, né? E aí eu deixo de assumir a responsabilidade das coisas na vida, eu deixo de me comprometer com as coisas porque é sempre o outro, eu deixo de olhar para mim mesmo e aceitar, assumir que eu tenho que mudar coisas em mim, poxa, né? Eu falei disso, eu acho que isso é importante também destacar. A gente só consegue mudar aquilo que a gente aceita. Isso é um lema, inclusive, dos alcoólicos anônimos, dos narcóticos anônimos. Para que eu consiga resolver o problema, eu tenho que admitir que eu tenho um problema. Então, para eu lidar com a tristeza, com a raiva, com a ansiedade, eu tenho que assumir. Eu sou ansioso, eu estou deprimido. Aliás, eu sou não, né? Eu estou deprimido, eu estou ansioso. Porque se eu não assumo, o que eu vou fazer, então, para conseguir lidar com isso? Nada, eu não tenho um problema. Essa já é uma das bases da psicologia de Rogers, né? Sim, a partir do momento que eu assumo aquilo que eu sou, eu já gero uma mudança, né? Porque eu não fico mais reclamando, mas eu assumo aquilo. O primeiro passo para a mudança é assumir aquilo que você é. Essa busca de compreender quem nós somos. Esse ser somos na nossa totalidade, com as nossas luzes e com as nossas sombras. Quem nós somos e quem o outro é. Por que é que nós nos comparamos tanto com o outro? Isso é um outro filtro mental. E aí eu tenho que dizer que toda comparação, de fato, é injusta, né? Não existe comparação, autocomparação, que é justa, que é realista. E por quê? Porque a gente sempre tenta mostrar, claro, aquilo que a gente tem de melhor. A gente posta as melhores fotos no Instagram, né? A gente exibe as melhores coisas que a gente tem. Então, quando a gente se compara, a gente sempre está comparando o melhor do outro com aquilo que eu tenho de pior, porque a gente sempre olha também com lente de aumento para os nossos próprios defeitos, dificuldades. E aí a comparação não tem que ser essa com o outro. A comparação, eu sempre falava para eles, tem que ser comigo mesmo de ontem. Hoje eu melhorei em alguma coisa? Hoje eu dei um passo? Hoje eu estou diferente do que eu era? Estamos em construção, estamos caminhando. A pergunta, na verdade, deve ser, eu fiz o máximo que eu podia? E aí aquele tipo de frase como se eu tivesse, eu devia, não cabe ali. Porque quando a gente olha isso com sinceridade,
naquele momento, com o conhecimento que eu tinha, com os recursos que eu tinha ali, era tudo o que eu podia ter feito. Isso, perfeito, né? Eu acho que isso é a grande sacada da vida, né? Por que que eu fiz isso? Porque se eu pudesse voltar lá atrás, eu faria tudo diferente. Não, com os recursos que eu tinha naquele momento, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Isso tem que deixar a gente tranquilo. Para a gente olhar, né, para os nossos pensamentos e emoções hoje e conseguir lidar com elas, é importante conseguir manter o foco no presente. Nós fugimos muito do presente. O tempo todo na nossa cabeça, nós estamos tendo conversas mentais, né, conosco mesmo, sempre sobre ontem, se eu tivesse, eu não fiz assim, eu não fui bom o suficiente, ou sobre o futuro, e no negativo. Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu tenho muita coisa para fazer, né, eu vou ter que fazer assim, vai ser difícil. E o hoje? A gente tem olhado para aquilo que a gente está sentindo hoje, pensando hoje, porque é só o hoje que está nas nossas mãos, nesse momento. O Aaron Beck, ele tem uma expressão assim, ó, aquilo eu fiz errado, mas eu acertei todas as outras coisas que eu fiz. Por que que eu só fico com aquilo que eu fiz errado? O senhor falou de todas as outras coisas, e é importante que a gente destacar, então, a expectativa. Eu falei de expectativas que nós temos sobre nós mesmos, mas a expectativa que nós temos sobre as pessoas também. Tem uma outra distorção que chama leitura de mente. Né? Leitura de mente. É. Ei, eu sei o que você está pensando, né? eu sei o que você vai fazer. Não, e o padre falou alguma coisa e a gente já fica pensando, mas ele falou isso porque ele deve estar achando que eu sou assim, assim, assado. Na homilia das missas, às vezes falou... eu tenho que focar alguma coisa e a pessoa acha, não, o senhor está falando para mim. Por que o senhor falou isso para mim? Sim, e aí a gente não tem evidência, eu não estou dentro da cabeça do padre Adriano para saber se ele estava pensando em mim ou não na hora que ele falou aquilo. Então a dica 1, pergunta, né? Agora, pergunta. Eu li isso hoje, tá? Se você tem dúvida daquilo que eu penso, não ache nada, pergunte para mim. Mas a dica 2, como é que eu consigo lidar então com a leitura de mente? Porque nos relacionamentos isso é muito comum. Qualquer coisa que o outro fala, mas ele falou porque ele está querendo alguma coisa. Mas ele falou porque eu devia ter feito alguma coisa que eu não fiz. Olha como as nossas crenças vão orientando, guiando o nosso pensamento, né, a uma série de situações, de novelas que a gente cria, sem validação, sem checagem com a realidade. E aí, às vezes, se alguém fala isso, as outras pessoas ainda falam assim, não, mas eu conheço o Padre Adriano. Ele é assim mesmo, ele fala assim mesmo, ele pensa... E aí tem um autor da filosofia, inclusive, que fala assim, olha, estou olhando pela janela. Não é porque eu vi passar 99 cisnes brancos que o 100º vai ser branco também, ele pode ser negro. Perfeito, né? Perfeito. Então, às vezes a gente cria uma expectativa porque acha que conhece o outro, porque ele geralmente se comporta assim, e aí não acredita, e aí fica criando essas coisas e não dá a oportunidade do outro de mudar também. Porque eu estou falando de gente que tem muita dificuldade em lidar consigo mesmo, mas só de conversar vai ter muita gente, inclusive eu, refletindo sobre algumas coisas e falando, poxa, a partir de agora vai ser diferente. Mas se o outro sempre espera o pior de mim, que chance eu estou tendo de mudar e de fazer diferente daqui para frente? Que chance eu vou ter de mudar, se o outro sempre espera o melhor de mim? Pior, e você? Percebe que tudo que a gente sente e pensa hoje tem uma certa coerência com a nossa trajetória de vida. E que talvez situações que pareçam próprias ali da vida familiar podem ser resultado também de outras coisas que ao longo do tempo eu não cuidei, eu não olhei. Mas aí a dica é essa, que a gente comece a questionar as nossas emoções, que a gente busca um auxílio, e aí a terapia é bastante importante, mas eu sei que ela não é acessível né? Mas só de conversar com alguém que nos ajude a olhar as situações sob outra perspectiva, né? E aí os padres fazem um excelente trabalho, e aí os amigos de verdade, né, é importante também. Por que amigo de verdade? Porque tem amigo que quando a gente reclama alguma coisa no relacionamento, por exemplo, ao invés de ajudar a ler, de olhar a situação com outra lente, o que fala? Mas você é boba, você tem que dar um pé nisso daí. Mete o pé no bar. E aí só reforça ainda mais o nosso incômodo, né, tudo isso que a gente está sentindo de negativo. Amigo mesmo é aquele que sabe que se você está pedindo ajuda, é porque a relação que você está para você é um valor, né? Dentro do catolicismo é sagrado. Sim. Então, ao invés de jogar para o alto, tem o que eu possa fazer, vamos olhar de outro jeito, vamos tentar se cuidar, vamos buscar ajuda para conversar sobre. Se realmente identifico que tem uma situação difícil ali,
Como é que eu consigo também expressar para as pessoas? Eu tenho expressado para as pessoas o que eu espero delas? Isso eu vejo muito também, né? Eu não falo o que eu espero que você faça em relação a mim, mas depois eu cobro porque você não fez. Mas eu acho que é aquele esquema, né, de achar que a pessoa sabe aquilo que a gente está precisando. Né? Eu sempre aprendi o que é óbvio, né? Para mim não é óbvio para o outro, Não é. porque as lentes são diferentes. Voltando Então, à o que questão das você lentes, quer, né? é importante que você diga. Tem um livro, é até de é um rapaz que faz orientação de casais, é um pastor norte-americano, que eu sempre recomendo quando eu lido com casais na clínica, que chama As 5 Linguagens do Amor. Né? Oh, nossa. E no primeiro capítulo ele vai falar um pouquinho disso, né? Que na verdade o amor é como se fosse uma linguagem. Se eu estivesse falando em japonês e o padre Adriano estivesse falando em alemão, nós estaríamos nos comunicando, mas não na linguagem do outro. Então ele não ia entender. E esse livro vai falar justamente isso, que o amor também tem as suas linguagens. E às vezes a pessoa com quem você está, ou seus filhos, ou sua família, estão tentando expressar amor na linguagem deles. Mas você não está conseguindo enxergar porque a sua linguagem é outra. Sim, né? eu lembro de algumas coisas quando eu li esse livro, é que algumas pessoas entendem, conseguem manifestar, entendem que está manifestando amor fazendo algo pelo outro. Então, por exemplo, aquela pessoa que faz a comida que você gosta, que limpa a sua casa, que cuida de você, que faz um carinho, que sabe? Então ela entende que manifestar amor é fazer coisas. Sim, tem Agora gente... tem outras pessoas que entendem que manifestar amor é uma coisa, por exemplo, corporal. Aham. É de toque, gosta de ser tocada, gosta de ser elogiada. Então, qual é a forma, né? A pergunta é, como você entende que é amada? Qual é a minha linguagem e qual é a minha? linguagem do outro Qual é também? a linguagem do outro? Né? É nós falarmos sobre as fases do luto. Sim, Eu sim. acho que isso é muito importante também para nós Queria... entendermos isso. Na quarta-feira, talvez a gente fale um pouquinho disso, né? Mas tem alguns estudos, por exemplo, alguns artigos que eu li esses dias que estão inclusive dizendo que os efeitos da pandemia, né, do isolamento social, de tudo que a gente está vivendo, estão fazendo a gente experimentar as fases do luto. E eu li Então, um outro até... artigo que falava da necessidade de nós recriarmos os ritos Sim, do luto. para conseguir lidar Porque com hoje isso. nós não estamos realizando mais os ritos. Não se faz mais a celebração de corpo presente, nós não podemos estar ali acompanhando, é uma coisa assim muito rápida, muito rápida. Eu nesse tempo de pandemia, eu fiz 5, 6 velórios, mas uma coisa assim muito rápida já dentro do cemitério, e a gente tem que redescobrir uma forma dentro desse tempo de criar um ritual, né, para dar suporte. Mas só adiantar uma coisa, né? E a gente tá falando de tantos assuntos dispersos, mas é que é muita fechar, coisa. que nós Isso, tem que precisamos rezar rezar. ainda. Mas, por exemplo, mesmo esse comportamento de negação, de raiva em relação, né, às instituições, às pessoas, também podem ser expressões de luto. Emoções que eu não estou conseguindo digerir, emoções que eu não estou conseguindo lidar. E aí, dentro da psicologia, a gente aprende uma coisa que chama primeiros socorros psicológicos, né? Primeiro socorro psicológico, que é o primeiro atendimento numa situação de crise, numa situação de desastre, emergência. E aí o primeiro princípio que a gente aprende é presta atenção, porque o luto, a dor se expressa de vários modos. A raiva que muitas vezes te é dirigida não é para você, né? Para quem é da área de saúde, enfermeiros, por exemplo, ou para quem cuidou de um familiar que adoeceu, com certeza vai ter algum relato de coisas que eu estava cuidando e a pessoa estava muito brava, muito irritada. A dor dela, né? Como ela expressa isso? De formas que a gente não entende. Mas só tenha em mente, para continuar manifestando o mesmo amor e o mesmo cuidado, que a raiva que o outro expressa não é para você. E olha, não perca a esperança, essa semana nós vamos falar de muita coisa, né? Até sexta-feira, eu e o Danilo estaremos aqui conversando, um diálogo de psicologia e fé, para que a gente possa alinhar muitas coisas, ordenar muitas coisas, entender essa relação, pensamento, comportamento, emoção. Cuidado com aquilo que você come, hein? No sentido daquilo que você vai assimilando, aquilo que você olha, que você vê, que você pensa, que você ouve, que tudo isso influencia os seus pensamentos, as suas emoções e o seu comportamento.